Olá, bom dia! O desastre ambiental nas praias do Nordeste gera novas preocupações. Pesquisadores da Bahia encontraram óleo em peixes e mariscos. Em Pernambuco, outra praia foi atingida agora de manhã. E em meio à crise, o ministro do Meio Ambiente fez insinuações sem provas contra uma das ONGs mais respeitadas do mundo. Ficou para o mês que vem a conclusão do julgamento sobre a prisão de condenados em segunda instância. O placar no Supremo está em 4-3 a favor da possibilidade de prisão. Jair Bolsonaro se encontrou hoje com o presidente da China, Xi Jinping. Eles se comprometeram a estimular o comércio entre os dois países. Uma pesquisa mostra os efeitos da desigualdade de gênero no mundo dos negócios. As mulheres começam a empreender mais tarde e se sentem menos confiantes. Milhares de pessoas foram retiradas de casa por causa de incêndios sem controle no estado americano da Califórnia. Aqui no Brasil, a temporada de cruzeiros está começando com a expectativa de movimentar mais turistas e injetar 2 bilhões de reais na economia. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro. Bom Dia Brasil está começando. A gente abre essa edição do Bom Dia Brasil com a informação de que, infelizmente, mais uma praia do Nordeste foi atingida pelo vazamento de óleo agora de manhã. Dessa vez, as manchas chegaram à praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Você vê aí as imagens, fragmentos de óleo foram encontrados desse estado aí tão pequenos que o trabalho de limpeza é muito difícil. Já passa de 230 o número de localidades afetadas. E na Bahia, pesquisadores encontraram resíduos dentro de peixes e mariscos. O óleo já chegou a Canoa Quebrada, no litoral do Ceará. É uma das praias mais famosas do país. Desde ontem, equipes da Prefeitura, Marinha e voluntários já retiraram cerca de 700 quilos de óleo. No litoral da Paraíba, esta tartaruga ficou presa na mancha de óleo e, apesar do esforço dos pescadores, não sobreviveu. Na Bahia, pesquisadores da Universidade Federal encontraram óleo em 38 espécies de peixes e mariscos. Eles foram recolhidos dos recifes de corais das praias do Forte, Itacimirim e Guarajuba. Outros 12 animais ainda estão sendo avaliados. Segundo os especialistas, não foi possível dizer se a carne está contaminada porque depende de outros exames. Mas os pesquisadores recomendam que a população evite consumir o pescado dessas regiões. Pode ser que a pessoa também seja contaminada por esse óleo, mesmo que em pequena quantidade. Na Bahia, 49 regiões foram atingidas. Somente em Salvador, em uma semana, foram retiradas 105 toneladas de óleo das praias. Ambientalistas têm criticado o governo federal pela demora, pela omissão e falta de planejamento diante desse que é o maior desastre ambiental do litoral brasileiro. A gente vai lembrar agora a cronologia dessa crise para entender o motivo dessas críticas. As primeiras manchas apareceram, olha, no dia 30 de agosto, em 4 localidades no estado da Paraíba. Aí depois, mais à frente, no dia 2 de setembro... Então, um grupo formado pela Marinha, IBAMA e Agência Nacional do Petróleo começou a acompanhar o caso. E na primeira semana de setembro, resíduos apareceram, olha, em outros 4 estados. Aí, um mês depois, quando a mancha já tinha chegado aos 9 estados do Nordeste, foi quando o governo finalmente nomeou o diretor do departamento responsável por definir estratégias para emergências ambientais. E só depois, no dia 11 de outubro, que a gente vai ver aqui, é que o governo federal acionou oficialmente o Plano Nacional de Contingência, mais de 40 dias depois do surgimento das primeiras manchas. Vale lembrar que 2 comitês que faziam parte desse plano foram extintos logo no início do governo Bolsonaro. Na semana passada, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o governo federal por omissão diante do desastre ambiental. E aí, na segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão, que era então o presidente em exercício, mandou 5.000 homens do Exército reforçar as operações de limpeza nas praias. E de acordo com o último balanço do IBAMA, no dia 23, o óleo foi visto em 229 localidades de 87 municípios. O presidente Jair Bolsonaro ainda não foi ao Nordeste nesses 2 meses de crise ambiental. E o Greenpeace vai acionar na Justiça o ministro do Meio Ambiente por insinuações feitas numa rede social. Ricardo Salles sugeriu que a ONG teria alguma responsabilidade pelo vazamento de óleo. Juliana Morrone acompanhando essa história. Juliana, bom dia. Foram insinuações feitas sem nenhum tipo de prova.
Oi, Ana, bom dia a todos. Ana, isso até lembra um pouco o que o presidente Bolsonaro fez quando acusou ONGs em relação às queimadas na Amazônia, também sem apresentar provas. O ministro Ricardo Salles sugeriu que um navio do Greenpeace poderia ter relação com óleo nas praias do Nordeste. Primeiro veio a insinuação sem provas. Numa rede social, o ministro do Meio Ambiente escreveu: "Tem umas coincidências na vida, né? Parece que o navio do Greenpeace estava justamente navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro, bem na época do derramamento de óleo venezuelano." Mais tarde, em Aracaju, Sergipe, Ricardo Salles voltou a falar do navio do Greenpeace. A afirmação confirmada agora, acabei de ver, de que trafegava pela costa brasileira o navio do Greenpeace enquanto houve o acidente e o navio não se prontificou a parar para ajudar. Ele foi questionado se estava sugerindo que o navio do Greenpeace estaria relacionado ao vazamento de óleo no litoral brasileiro. Eles confirmaram que estavam navegando na costa brasileira, portanto, quem tem que se explicar são eles. Também pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a postura do ministro do Meio Ambiente. Maia disse que Ricardo Salles fez uma ilação desnecessária. O Greenpeace esclareceu que o navio Esperança chegou à Guiana Francesa no dia 30 de agosto para fazer um trabalho de pesquisa e que entre os dias 6 e 24 de outubro foi até o Uruguai, sempre viajando por águas internacionais. A ONG afirma ainda que o navio não carregava óleo e que a tripulação não avistou manchas de óleo no mar nem recebeu qualquer pedido de ajuda. Um comentário leviano, irresponsável, para a gente demonstra claramente que o ministro não está à altura do cargo que ele exerce. Nada do que o ministro falou, do que o ministro declarou, faz sentido. A foto do navio usada pelo ministro do Meio Ambiente na internet foi essa. Segundo a ONG, é de 2016. O Greenpeace disse que vai à justiça contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nós perguntamos à assessoria do ministro se ele tinha provas do envolvimento da ONG, mas não tivemos resposta. A ONG disse também que está ajudando de forma espontânea a população das cidades atingidas pelas manchas, inclusive alertando em relação aos riscos que os voluntários têm ao entrar em contato com esse óleo. Um assunto que a gente vem alertando aqui também, né, Ana? É material altamente tóxico, né, Juliana? E como você bem lembrou, não é a primeira vez que o governo ataca ONGs. Isso tem se tornado recorrente. Vamos falar mais sobre isso com o Gerson Camarote, que vai acompanhando os bastidores lá em Brasília. É uma reação frequente dentro do governo essa, né, Camarote? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, não é a primeira vez. Vamos lembrar que quando houve aquelas queimadas na região amazônica, na floresta amazônica, o próprio presidente Jair Bolsonaro chegou também a insinuar a participação de ONGs nas queimadas das florestas amazônicas e da floresta amazônica. Então, não é a primeira vez que isso acontece. Agora, dessa vez, a gente percebe o que eu pude apurar, Ana, um mal-estar interno de setores do governo com essa declaração do ministro Salles, que acabou sendo cobrado pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e aí ele muda a versão, falando justamente de que não houve uma ajuda, que deveria ter tido uma ajuda, essa a sinalização dele, do Greenpeace, ou seja, dessa organização para cuidar e ajudar a retirar esse óleo do litoral nordestino. Agora, de todo jeito, o que a gente viu foi uma manobra diversionista, quando o governo deveria estar focado justamente em solucionar o problema. Exatamente, Camarote. A gente vê o governo aí perdendo tempo, né, com esse disse-me-disse, com outras questões, com ataques, e o governo está sendo criticado justamente pela demora em agir diante desse desastre ambiental. É isso, Ana, ou seja, tira o foco do que seria o principal, ou seja, de solucionar esse problema. Você mostrou aí agora há pouco a cronologia de toda desse desastre ambiental e das reações. Eu cheguei a conversar com o vice-presidente Hamilton Mourão. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele é assertivo, ele diz que o Brasil, o governo, vai achar o responsável por essa tragédia ambiental. E traz uma informação, ele confirma que até mesmo
mesmo a Interpol já está ajudando, junto com satélites, a fazer todo esse rastreamento do óleo que vem chegando do oceano para esse que já é o maior desastre ambiental do litoral brasileiro. Ana. Verdade, Camarote. Obrigada, viu? Até mais. E o podcast O Assunto fala hoje sobre o trabalho dos voluntários na limpeza de praias do Nordeste e os riscos do óleo para a saúde. Fim de semana chegando, o Thiago Scheuer já por aqui para dizer para a gente como é que vai ficar o tempo. Bom dia, Thiago. Começando pela sexta-feira, hoje promete ser um dia quente pelo país. Quente, viu, Ana? Bom dia para você, bom dia, Brasil. É que não tem mais massa de ar frio prevista para o centro-sul do país, pelo menos até o final da próxima semana. Aliás, nesse mês de outubro, né, tá fazendo mais calor que o normal em vários lugares do país. Quanto mais vermelho no nosso mapa, mais quente ficou. Por exemplo, o interior de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, Goiás também, Mato Grosso do Sul e até em pontos aí do Paraná. Nessas capitais aqui, ó, Curitiba é uma delas. Tá mais quente, então, né? Tá acima da média essa temperatura máxima. Curitiba, por exemplo, mais 3 graus do que é o normal para outubro. São Paulo, mais 2. BH e Brasília, mais 3 também. Vamos olhar as máximas para hoje. Você vai ver que elas estão mais altas mesmo, né? 29 em São Paulo, 32 no Rio, 33 lá em BH, 30 em Brasília, 35 em Campo Grande. Teresina, campeã do nosso mapa hoje, 38. Manaus com 34 graus, viu, Ana? Chuva para refrescar em algum desses lugares, Thiago? Tem sim, né? Boa parte do Brasil aí vai ter chuva hoje e ela vai vir mais forte. Você vai ver aqui, ó, entre o Amazonas, Rondônia e o Acre e também aqui entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Aliás, ontem teve tempestade em Santa Rita do Sapucaí, em Minas. Foi tanto granizo que acabou impressionando aí os moradores da cidade, né? E uma mulher de 40 anos acabou morrendo depois que uma árvore caiu em cima dela. Amanhã, esta chuva continua, então, saindo aqui, né, a umidade do norte do Brasil, desembocando no sudeste. Vai ter bastante chuva entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. E aí, até segunda-feira, vamos dar uma olhada aqui, você vai ver que a chuva ela acaba aumentando, né? Em Porto Alegre, domingo, atenção para 30 milímetros. São Paulo, na segunda, pega mais com 20. E no Rio de Janeiro, também na segunda-feira, com 20 milímetros. Bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente se fala, Ana. Até lá, então, bom fim de semana para você também, Thiago. Valeu. Incêndios florestais estão obrigando milhares de pessoas a deixarem suas casas no estado americano da Califórnia. A vegetação seca e ventos de até 110 km por hora ajudam a espalhar o fogo. São vários focos. O maior deles atinge a região de produção de vinhos. As chamas já consumiram 60 quilômetros quadrados de vegetação e destruíram 50 casas. 2.000 moradores foram retirados e levados para abrigos. A Califórnia ainda se recupera dos incêndios do ano passado que mataram 100 pessoas. Vamos agora até o Globocop do Rio, que flagrou um roubo de carga agora há pouco. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o Guilherme Peixoto. Bom dia, Guilherme. Oi, Ana, bom dia para você. Uma boa sexta-feira a todos. É flagrante de crime acontecendo ao vivo no Rio de Janeiro. O Globocop está sobrevoando o complexo da Pedreira, que fica na zona norte da cidade. Vamos olhar lá para baixo, você vê uma correria aí na comunidade, muitos moradores carregando caixas de alimentos. Todos esses produtos foram roubados de um caminhão. A gente viu esse flagrante agora há pouco, isso aconteceu num dos acessos à favela e tudo isso foi roubado. Você vê a correria, olha só, essa rua de asfalto foi onde o caminhão descarregou. Agora, a gente viu aqui do alto, tem até homens usando carrinho de mão para levar essas caixas, repito, são caixas de alimentos. Vamos só dar uma olhada nas imagens gravadas agora há pouco. O caminhão foi roubado por bandidos e levado para essa comunidade. E aí ele foi descarregado no meio da rua. Olha só a imagem. Esse caminhão aí, as pessoas retirando as caixas ali de dentro da carroceria. Depois o que se viu, gente, foi uma fuga em alta velocidade pelas ruas estreitas da comunidade aqui na zona norte do Rio. Quem dirigia esse caminhão? Um homem sem camisa e escondendo o rosto. Ele depois abandonou esse caminhão, continuou a fugar a pé ao lado de um outro suspeito na comunidade da Lagartixa, que fica aqui bem perto.
Portanto, você vê imagens gravadas agora há pouco do momento em que esses suspeitos fugiam em alta velocidade com o caminhão. Na imagem, mais uma vez, ao vivo, você vê que continua aqui na comunidade o corre-corre de moradores, de pessoas querendo, olha só, tentar retirar daqui as caixas roubadas desse caminhão. A polícia, portanto, começa agora, a gente vê uma movimentação de reforço na segurança. Agora a polícia militar já está chegando nessa área. O flagrante que nós fizemos aqui do Globocop foi agora há pouco. Veja só, a gente já vê posicionados aí alguns carros da polícia militar a cerca de um quarteirão de onde nós registramos ao vivo mais um roubo de carga aqui no Rio de Janeiro. Ana Paula. Mais um, e todos esses moradores aí cúmplices, né, Guilherme? Obrigada pelas informações. O governo da Indonésia divulgou o relatório final sobre a queda do avião da companhia Lion Air em outubro de 2018. Todos os 189 passageiros a bordo morreram. As autoridades concluíram que o sistema de controle de voo do modelo Boeing 737 MAX tinha falhas de design e no processo de certificação. O relatório também aponta para a falta de conhecimento dos pilotos da Lion Air sobre o funcionamento do sistema. A queda do avião e outro acidente que aconteceu 5 meses depois na Etiópia fizeram com que a Boeing suspendesse a circulação do 737 MAX. Por aqui, uma pesquisa revela as diferenças entre homens e mulheres na hora de abrir um negócio. Eles costumam empreender quando são mais jovens. E elas, apesar de se prepararem melhor, se sentem mais inseguras. Rodrigo Bocardi fala disso pra gente. Oi, Rodrigo, bom dia. É uma questão de ganhar autoconfiança, né? Porque a gente já sabe que milhões de lares brasileiros são sustentados por mulheres. É isso aí, Ana. Um bom dia para você, bom dia a todos, tudo bem, né? Olha só, e muitas mulheres resolvem empreender depois de ter filho, inclusive. Para algumas, o complemento, como você disse, o complemento de salário virou renda principal da casa. Vamos ver. O brigadeiro diferentão que virou atração foi ideia da Rayane, que montou o negócio de doces há menos de 2 anos, depois que a filha nasceu e ela não conseguiu mais trabalho. Passava nas entrevistas, fazia as provas, ia muito bem. Na hora de falar sobre filho, aí já perdi a vaga de emprego. Hoje ela se prepara para abrir o segundo carrinho de doces. Esse é brigadeiro de dadinho. Gostoso! Chocolatinho amargo com um amendoim ficou bom. O negócio, que era para complementar o orçamento da família, virou a principal renda. E há 3 meses, o Ícaro, marido da Rayane, saiu do emprego numa metalúrgica para unir forças na empresa criada pela mulher. A gente vai estar conseguindo pagar nossas contas, viver mais, ficar mais com a família, com a minha filha, que antes eu não tinha muito tempo para ficar com ela. A história da Rayane representa a de muitas brasileiras que se tornaram empreendedoras. A maioria é casada, tem filhos, queria um tempo e horário flexível para ficar com eles e o negócio virou a principal renda familiar para 38% delas. Mas os homens ainda levam algumas vantagens nessa corrida dos negócios. É o que mostra um levantamento feito pela Rede Mulher Empreendedora. Eles tendem a empreender mais jovens. 41% começam entre 18 e 29 anos, enquanto que 37% das mulheres iniciam entre 30 e 39 anos. Eles são menos escolarizados. Mesmo à frente nesse quesito, elas se sentem menos confiantes em relação ao planejamento dos negócios. A gente tem que trabalhar a questão da autoconfiança, falar que o território do dinheiro também é um território das mulheres, para poder elas também se sentirem parte desse ambiente e, ao mesmo tempo, o mercado financeiro também oferecer condições que atendam às necessidades dessas empreendedoras. A Mariana sabe disso muito bem. Ela e uma amiga criaram uma marca de roupas plus size, com vendas pela internet. As duas começaram depois que os filhos nasceram. E ela conta que é um aprendizado diário, há 3 anos. Para nós mulheres, nunca muito é ensinado essa coisa de que você precisa arriscar. O empreendedorismo é nada mais que isso, é você se arriscar, é você ter essa questão de controle financeiro, é você não saber o que vai ser o dia de amanhã. Só repetindo o que disse a Ana Fontes, né, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, dinheiro também é um território das mulheres, né, Ana? É isso aí, cada vez mais, né, Rodrigo? Agora fica aí pra gente falar de um outro assunto, que é um curso de combate à fake news que foi criado por alunos de escolas públicas de São Paulo e que virou exemplo reconhecido pela Unesco para ser copiado em todo o mundo. Aí muita gente chama esses alunos de chatos das redes sociais, mas eles têm orgulho, são chatos mesmo com orgulho, né, Rodrigo? É claro, até porque eles estão ajudando os parentes a não acreditar em tudo que recebem pela internet, a também não sair por aí espalhando notícias falsas. Enfim, vamos ver na reportagem. 1, 2, 3, gravando. Fala galera, tô com
começando mais um JH Jornal em Filmes. Interrompemos a programação para uma notícia extraordinária. E hoje iremos abordar sobre as fake news, o tão debatido como o mal do século. Nas escolas públicas da cidade de São Paulo, um projeto inovador faz da sala estúdio, da aula reunião de pauta. A gente vai falar sobre a entrevista com o Felipe, da Rede Globo. E desses meninos, verdadeiros caçadores de notícias falsas. Hoje a gente veio para trás das câmeras para assistir como alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de São Paulo estão aprendendo a ter uma visão crítica sobre o que aparece nas mídias e a produzir conteúdo. Alunos que, com os vídeos que fazem, já estão ensinando muita gente a não cair na armadilha das fake news. A história do pânico causado por uma notícia mentirosa de que uma vacina colocaria a saúde de toda a escola em risco é o roteiro mais recente no canal dos alunos na internet. Tem vídeo com mais de 7 milhões de visualizações. Da onde você tirou isso? Gente, de um site da internet. Vocês não sabem que tudo que tá lá é verdade? Desde quando, pelo amor de Deus, tem se prejudicando por causa de notícia falsa até hoje? Atualmente, as principais informações que os alunos recebem vêm das mídias digitais, né? E são bombardeados o tempo todo dessas informações. Então, é papel da escola desenvolver um trabalho de educação para a mídia, né? Para que os alunos sejam capazes de questionar essas informações. O projeto Imprensa Jovem está em mais de 400 escolas da cidade de São Paulo. A gente precisa sempre valorizar as ideias das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Na Conferência Mundial de Alfabetização Midiática na Suécia, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reconheceu o projeto como uma ferramenta para melhorar o mundo e propõe replicar a experiência em outros países. A Unesco reconhece esse tipo de prática como fundamental para a liberdade de expressão, mas também para todos os direitos. Eles querem mesmo ser os chatos dos grupos de família na rede social. Eu creio que realmente eu estou mudando a realidade da minha família, caso que ela era muito boba, vamos dizer assim. Então eu aprendi, fui atrás e depois eu chamei cada um em particular e expliquei o que é, o porquê não pode e quão é errado passar fake news. Demais, né? Que possa ser replicado isso daí, que sirva de exemplo, muito bacana. E só para complementar, nós estamos na Semana Global da Unesco de combate à fake news, viu, Ana? Fica a lição deles aí para todo mundo, né, Rodrigo? Não acreditar em tudo que lê e não sair repassando antes de checar. Estão de parabéns. Até já. Até já. Depois do intervalo, ao vivo de Pequim, as informações sobre o encontro, agora há pouco, entre o presidente Bolsonaro e o presidente da China, Xi Jinping. Os protestos no Chile completam uma semana. A ONU decide mandar uma equipe para investigar violações de direitos humanos. E 9 meses depois da tragédia de Brumadinho, a Justiça do Trabalho condena pela primeira vez a Vale por negligência. A gente volta já. Agora, 8h22, horário de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou agora há pouco com o presidente chinês Xi Jinping durante a viagem à Ásia. Então vamos direto ao vivo conversar com o correspondente da Globo na Ásia, o Carlos Gil, que acompanhou esse encontro. Boa noite para você aí em Pequim, Gil. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Esse encontro aconteceu no Grande Salão do Povo, que fica na Praça da Paz Celestial, coração financeiro, centro da cidade, centro do poder aqui de Pequim, e foi um encontro num clima bastante amistoso, pelo menos a parte aberta à imprensa. O presidente brasileiro, inclusive, presenteou o colega chinês com um agasalho do Flamengo, segundo Bolsonaro, o melhor time brasileiro do momento. Bolsonaro, que é declaradamente palmeirense. Parece que eles se acertaram também nos campos da política e da economia, porque os dois países divulgaram uma declaração conjunta logo depois desse encontro. No campo da política, por exemplo, a China se comprometendo a apoiar um aumento de representatividade no Conselho de Segurança da ONU. A gente sabe que o Brasil pleiteia há muito tempo um assento permanente nesse conselho. Na economia, os dois países falam em sinergia e integração entre os programas de desenvolvimento. O PPI, o Programa de Parceria e Investimento, lançado pelo governo brasileiro,
brasileiro e a iniciativa do Cinturão e da Rota, que é um mega projeto chinês de investimento em infraestrutura pelo mundo. Acertaram também atos de acordos nos campos de energia, de cooperação em ciência e tecnologia, intercâmbio estudantil, diversificação da pauta de exportação, sobretudo do agronegócio. O presidente chinês Xi Jinping também confirmou que vai a Brasília no mês que vem para participar dos BRICS. Um pouco mais cedo, quando perguntado sobre a possibilidade de um acordo de livre comércio, aí o presidente Bolsonaro foi um pouco mais cauteloso e a gente vai ver um trecho dessa entrevista para entender o porquê. O preço da mão de obra aqui é infinitamente menor do que o nosso, então você tem que analisar com profundidade isso. Certas coisas você não pode fazer de modo para sufocar a nossa indústria lá embaixo, né? Bom, depois do encontro foi oferecido um jantar por Xi Jinping, jantar que já está acabando, o presidente Bolsonaro já está voltando para o hotel daqui a pouco. Estamos na expectativa até de que ele conceda uma última entrevista antes do embarque amanhã de manhã, horário local, ainda hoje à noite aí no Brasil, para a próxima etapa dessa viagem, que é Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Carlos Gil, para o Bom Dia Brasil. E a alta comissária da ONU para Direitos Humanos vai enviar uma equipe para verificar a situação no Chile, que hoje completa uma semana de protestos contra o governo. Michelle Bachelet aceitou o pedido feito pelo presidente Sebastián Pinheira. O presidente vai hoje assinar um projeto de lei para aumentar o valor das aposentadorias, uma das medidas anunciadas para conter a insatisfação popular. E novos protestos estão previstos para hoje. Em Santiago, motoristas de ônibus anunciaram greve depois que um trabalhador da categoria levou um tiro no rosto durante um protesto. Em uma semana, 18 pessoas morreram e pelo menos 600 ficaram feridas. E o número de detidos subiu para 2.840. Na Bolívia, o opositor Carlos Mesa denunciou uma tentativa de golpe de Estado do presidente Evo Morales. O Tribunal Eleitoral do país declarou que Morales foi reeleito por um quarto mandato, já em primeiro turno. Houve protestos contra o resultado durante a noite em várias cidades do país. Pela contagem oficial, Morales conquistou 47% dos votos, com uma margem de 10 pontos percentuais e meio a mais que Carlos Mesa. A oposição exige a realização do segundo turno e recebeu apoio da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos, que acompanhou a eleição e pediu uma auditoria do resultado anunciado. No Reino Unido, a polícia começou a transferir os 39 corpos encontrados dentro daquele caminhão para fazer o processo de identificação. Rodrigo Carvalho tem as informações dessa história. Rodrigo. Bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. Por enquanto, 11 dos 39 corpos foram levados para autópsia no hospital na cidade de Grace, a 1 hora aqui de Londres. O processo pode levar dias, segundo a polícia. As autoridades pediram mais tempo para interrogar o motorista do caminhão. Uma das linhas de investigação considera que as vítimas morreram sufocadas. Eram 31 homens e 8 mulheres. A polícia acredita que todos eram chineses e o governo da China pediu punições severas para os envolvidos nesse crime. As organizações Anistia Internacional e Human Rights Watch acusam o presidente da Turquia de forçar refugiados a voltar para a Síria ainda em guerra. Recep Erdogan lançou uma ofensiva militar no norte da Síria para expulsar milícias curdas que ele considera terroristas. O objetivo é criar uma zona de segurança na fronteira entre Turquia e Síria e depois mandar cerca de 1 milhão de refugiados sírios para a região. No momento, há uma trégua de 6 dias em vigor para que os curdos deixem o norte da Síria. Essa pausa foi acertada entre Turquia e Rússia, que enviou mais militares para lá para acompanhar esse processo. O presidente turco continua ameaçando retomar a ação militar se os curdos não deixarem a região, Ana. Ok, obrigada, Rodrigo. E veja a seguir, ficou para o mês que vem a decisão do STF sobre as prisões de condenados em segunda instância. E 9 meses depois da tragédia em Brumadinho, a Vale é condenada pela primeira vez na Justiça do Trabalho por negligência no desastre. Agora são 8 horas e 31 minutos, horário de Brasília. A gente volta já. O fim do julgamento sobre a validade da prisão após condenação em segunda instância ficou para o mês que vem. Até agora, 4 ministros votaram a favor da prisão e 3 contra. O voto mais esperado ontem era o da ministra Rosa Weber, né, Juliana? Ana, e para Rosa Weber, os réus têm direito de aguardar em liberdade até o fim de todos os recursos na Justiça. Ainda faltam os votos de 4 ministros.
Mais 3 ministros votaram ontem no julgamento que vai definir se um réu pode ser preso após a condenação em segunda instância. A ministra Rosa Weber seguiu o relator, ministro Marco Aurélio Mello, que na véspera tinha votado contra as prisões antes de se esgotarem as chances de recurso, o chamado trânsito em julgado. Rosa Weber destacou que nos últimos julgamentos sobre o tema tinha votado a favor das prisões para seguir o entendimento que estava em vigor no próprio Supremo. Mas agora que o tribunal pode definir uma nova jurisprudência, a ministra disse que seguiu sua compreensão sobre o assunto. Para ela, a Constituição prevê que só é possível definir culpa quando se esgotam todos os recursos possíveis. Ao votar, o ministro Luiz Fux discordou de Rosa Weber e se posicionou a favor da prisão de condenados em segunda instância. Segundo ele, uma mudança de posição do Supremo pode favorecer a impunidade e trazer danos ao país e à sociedade. Já Ricardo Lewandowski defendeu que as prisões ocorram só após o trânsito em julgado, porque entende que a presunção de inocência é uma das chamadas cláusulas pétreas da Constituição. Ou seja, é uma regra que não pode ser alterada nem com votação de emenda constitucional no Congresso. A sessão foi encerrada assim que Lewandowski votou. Ainda faltam 4 votos e o placar está em 4-3 a favor da prisão de condenados em segunda instância. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, vai definir na segunda-feira se o julgamento será retomado no dia 6 ou no dia 7 de novembro. E para concluir o julgamento, ainda faltam os votos dos ministros Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ana. Vamos aguardar. Para mês que vem, então. Obrigada, Juliana. Até já. E a Justiça condenou a Vale pela primeira vez numa ação trabalhista pelo desabamento da barragem em Brumadinho. Juliana Perdigão, de Belo Horizonte, tem os detalhes. Juliana, bom dia. Essa tragédia hoje está completando 9 meses. Isso, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. 9 meses depois do desastre, o trabalho de buscas aos corpos dos desaparecidos ainda não terminou. Vamos para lá ao vivo com o repórter Carlos Eduardo Alvim, porque ele está na base de onde os bombeiros saem diariamente. Bom dia, Cadu. Oi, Juliana, bom dia para você, bom dia a todos. Já são 274 dias ininterruptos de trabalho. As buscas já começaram, os bombeiros saíram aqui do posto de comando às 7 horas da manhã, nessa que já é considerada a maior operação de buscas da história do país. 252 corpos já foram retirados da área atingida pela lama da barragem da mina do Córrego do Feijão, mas 18 ainda não foram localizados. O último corpo encontrado foi na semana passada. E a condenação de ontem na Justiça do Trabalho envolve a mineradora Vale e a empresa terceirizada Reframax Engenharia. Eles vão ter que pagar R$1,5 milhão para os parentes de Fauler Douglas da Silva Miranda, que morreu na tragédia. A indenização será dividida entre a mãe, o padrasto e os 2 filhos da vítima. É que a Justiça entendeu que houve negligência por parte da mineradora por instalar um refeitório em um local abaixo da barragem e que o rompimento e as consequências comprovam que as medidas adotadas foram insuficientes e não compatíveis com a imensa gravidade do dano potencial. Juliana. Muito obrigada pelas suas informações, Cadu. Sobre essa condenação, a Reframax Engenharia alegou que estava apenas prestando serviços para a Vale e negou a existência de dolo ou culpa no processo. A Vale disse que observou as normas de saúde e segurança do trabalho. Ana. Obrigada, Juliana, pelas informações. Até mais. Até mais. Intervalo. A seguir, começa a alta temporada dos cruzeiros pela costa do Brasil. O setor deve movimentar mais de R$2 bilhões. E na Serra Gaúcha já é tempo do Bom Velhinho. O Festival Natal Luz começou ontem à noite em Gramado. Agora, 8h40, horário de Brasília. A gente volta já. A alta temporada de cruzeiros na costa brasileira está começando com uma boa notícia para a economia. Há uma previsão de crescimento do setor pelo 3º ano seguido. Números aqui no nosso telão. Olha só, mais de 490 mil turistas devem embarcar em todo o Brasil. Isso dá um aumento de pouco mais de 6% na relação com a última temporada no ano passado. E o faturamento também vai ser maior, olha, vai chegar a R$2 bilhões e 200 milhões de reais. Os principais destinos do país são, em terceiro lugar, Búzios,
Em segundo, Salvador. Esperamos que as manchas de óleo pelo Nordeste não atrapalhem nada. E no topo do ranking, Rio de Janeiro. E esse setor não movimenta a economia só para quem está a bordo dos navios, não. Os cruzeiros também geram milhares de empregos e estimulam o comércio nas cidades por onde passam. Parece até a sala de uma casa, mas ela flutua e viaja pelo país. O navio tem a estrutura de um hotel de luxo para atender os passageiros. Este, enorme, de 10 mil toneladas, é considerado de pequeno porte. Cabem 300 pessoas. Tem tecnologia de última geração e faz expedições até por águas com gelo. Apesar dos navios serem bem equipados e os ambientes bem convidativos, o que os cruzeiristas gostam mesmo é de visitar as cidades. E assim movimentam o turismo local. Nesta temporada de cruzeiros, devem ser injetados na economia brasileira cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Cada passageiro que desembarca na cidade gasta em torno de R$ 580 reais. Este grupo de alemães ficou encantado com o país. Eles disseram que às 6 da manhã já estavam na praia de Copacabana para aproveitar bastante o dia no Rio. Este casal também não perdeu tempo. Visitou os pontos turísticos da cidade, adorou a comida e a hospitalidade dos brasileiros. O que motiva a maioria a escolher viajar de navio é o conforto de não precisar trocar de hotel e fazer malas toda vez que muda de cidade. Para este casal, com essa comodidade, dá para relaxar mais. A temporada de cruzeiros no Brasil vai de 20 de outubro até 15 de abril. Neste período, só no Rio de Janeiro serão 112 chegadas no Pier Mauá. O nosso grande potencial é a temporada de cruzeiros. Hoje tem navios com quase 6 mil passageiros. Ele sai, ele consome, ele conhece a cidade e daqui a pouco está em outra cidade e movimenta a economia de toda a costa brasileira, né? Então isso é muito especial para a gente. Esta temporada deve gerar 34 mil empregos diretos e indiretos. Este grupo de estudantes conseguiu estágio para a temporada. Estou muito satisfeito, estou feliz. É uma oportunidade, né, de eu estar em contato com a área, eu estudo turismo, vale muito a pena. A cada despedida de um navio, a alegria de saber que logo outro vai atracar no porto por aqui. E começou o Natal Luz em Gramado, na Serra Gaúcha. A cidade já está lotada de turistas do Brasil inteiro que foram curtir mais cedo a magia do espírito de Natal. Papai Noel está na biblioteca lendo as cartinhas das crianças. No meio de tantos pedidos, um chama a atenção. Gostaria de lhe fazer um pedido muito especial. Ver a estrela da nossa grande árvore acender com a luz mais bonita que o Senhor possa nos oferecer. Uma menina pede um show lindo em que as luzes da cidade são acesas para o Natal. A mensagem comove o bom velhinho que dá um jeito de atender ao desejo tão especial. E é assim, com a energia de todos os que acreditam na magia do Natal, que a cidade se ilumina e começa o Natal Luz deste ano em Gramado. Eu gostei que a luz acendeu. Renovar as esperanças, as energias e se encher de amor no coração, porque é muito emocionante. Turistas de todo o Brasil lotaram Gramado para a abertura do Natal Luz. A cidade mais natalina do país fica assim, toda enfeitada, iluminada, para deixar esses dias ainda mais cheios de magia e encanto. O mundo precisa de mais amor, mais encantamento, mais leveza na vida. Então, Gramado é um símbolo, tá? Muito lindo. A comemoração vai longe. São 81 dias de evento com 400 apresentações por toda a cidade até o dia 12 de janeiro. Mais de 2 milhões de turistas são esperados por aqui. É o Natal que traz pra gente assim, motivação para continuar o ano. É muito bom. Energia, é muito emocionante. Muito obrigado a todos e um Feliz Natal! Clima de Natal chegando cada vez mais cedo, né? Hora do intervalo, na volta tem futebol. Amanhã começa a Copa do Mundo Sub-17 aqui no Brasil com estreia da seleção. Agora, 8h49, horário de Brasília, a gente volta já. Estamos de volta com informações de um acidente que parou um dos sentidos do Rodoanel em São Paulo. Uma carreta com material tóxico, né, Rodrigo? Que ainda está tombada lá na pista.
Sim, é um acidente que ocorreu por volta de 6 horas da manhã. Imagina só a complicação aqui em São Paulo, que chegou a interditar um sentido inteiro do Rodoanel. Ana, Rodoanel é um grande anel, como o próprio nome diz, né? Que circula a região metropolitana aqui de São Paulo, circula a capital e passa pela região metropolitana e cortando várias rodovias que chegam aqui à capital paulista. E ele ficou interditado. Temos imagens gravadas da manhã. Esse é o caminhão tombado, ainda não se sabe o que motivou o acidente. A gente vem discutindo aqui durante essa semana vários acidentes por causa de excesso de velocidade envolvendo caminhões, inclusive aqui em São Paulo. E aí, ó, as equipes ali de resgate, segurança, bombeiros montaram uma tenda porque é uma carga tóxica, né? Uma carga tóxica, esse era o problema. Não houve o vazamento, mas botaram ali uma tenda que é para desintoxicar, caso ocorra alguma intoxicação. O Rodoanel interditado neste trecho onde está a carga, algumas pistas do outro lado para sendo usado ali de apoio pelos bombeiros. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens, foi socorrido em estado grave, está internado neste momento. E o motorista do carro, porque teve um carro envolvido também, não ficou ferido. E aí aguarda-se agora a chegada de uma outra carreta que vem de Santos, do litoral, para fazer o transbordo da carga e assim a liberação da pista. Essa imagem é ao vivo da nossa moto, mostrando o que ocorre neste momento no Rodoanel. Essas são as informações até agora. Ana. Com material tóxico fica mais demorada ainda a operação para a liberação da pista, né, Rodrigo? Até já. Até já. Notícia do futebol agora, começa amanhã a Copa do Mundo Sub-17, que vai ser disputada aqui no Brasil. No primeiro jogo, a seleção brasileira enfrenta o Canadá. A maioria dos nossos jogadores ainda era recém-nascida quando a seleção foi pentacampeã. Quem viu não esquece. É penta! Mas esses garotos que vão representar o Brasil na Copa do Mundo Sub-17 eram recém-nascidos na Copa de 2002. Ou nem tinham nascido ainda. Por isso, a gente levou algumas imagens pra eles. Esse cabelo é muito feio, mano. Tá louco. O corte de cabelo do Ronaldo na final contra a Alemanha ainda gera a mesma reação. Melhor o Black, melhor o Black. Assim como o futebol dele. Ele é um dos ídolos pra mim, porque tem o mesmo estilo de jogo. É um 9 mais solto, joga pela beirada, rápido, habilidoso. O atacante Thales Magno já joga no time principal do Vasco. É o nome mais conhecido da seleção Sub-17. Nasceu no dia 26/6/2002. No dia em que o Denilson foi perseguido por 4 turcos. 4 em cima dele! Uma cena diferente na Copa do Mundo. Foi nesse dia. Bravo, bravo. Aquele golaço de falta do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, ele nunca tinha visto. Vamos ver de novo. Ronaldinho Gaúcho! Que isso? O lateral direito Ian já. O pai dele mostrou várias e várias vezes. Eu ia falar que foi um dia muito emocionante, que o Brasil virou contra a Inglaterra. E foi o dia que eu nasci também. Agora são eles que vão disputar o Mundial. E em casa. A estreia na Copa do Mundo Sub-17 é amanhã contra o Canadá, em Brasília. A capital do país, o centro do poder. Sempre lembrada pela política. Mas foi justamente aqui, na Praça dos Três Poderes, no coração de Brasília, que uma cena inusitada marcou a comemoração pela conquista do Penta. A cambalhota do Vampeta na rampa do Palácio do Planalto. Que isso, cara? Eu nunca tinha visto isso aqui, não. Tem que ter coragem, mas... Pô, com a felicidade dessa, né? Ainda tem a Copa inteira pela frente, falta muito para ser campeão, mas a final vai ser em Brasília. Fica a dica. Fica a dica e fica a torcida de todos nós. Com isso, vamos encerrando nosso Bom Dia Brasil dessa sexta-feira, pessoal. Ótimo fim de semana. Obrigado. Olha só, a gente se despede aqui com uma imagem curiosa da cidade. 90 esculturas de onças pintadas amanheceram em várias avenidas e ruas de São Paulo. A ideia é chamar a atenção para a preservação dessa espécie que corre risco de extinção. Olha que bela imagem, ó. Depois, as peças serão leiloadas e a parte da renda será destinada a projetos de preservação da onça pintada. Muito bacana, né? Um bom final de semana para todos. Durma até acordar. Isso. E até segunda-feira. Olha, na semana que vem eu não estarei aqui, mas eu estarei aqui. A gente conta a surpresa semana que vem, isso. né, Ana? Isso. Te espero aqui, Juliana.
E a gente se despede lembrando que a primeira etapa da campanha de vacinação contra o sarampo termina hoje, em todo o Brasil. Nessa fase, o público-alvo são crianças de 6 meses a 5 anos. A segunda parte começa em novembro e aí sim é a vez dos jovens entre 20 e 29 anos. Bom fim de semana, pessoal. Por aqui tem novidade naquela história das 39 pessoas encontradas mortas num caminhão aqui na Inglaterra. A polícia disse agora há pouco que um homem e uma mulher foram presos no norte do país, suspeitos de tráfico de pessoas e homicídio. As autoridades investigam se as vítimas, que seriam chinesas, morreram sufocadas. Lembrando que o motorista do caminhão também está preso. Boa sexta, pessoal. Até segunda. É isso. Outras notícias você sabe a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. Ótima sexta-feira. Curta muito seu fim de semana. Segunda estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá.